nos países de antiga tradição cristã, atravessados por muitas mudanças sociais e culturais e cada vez mais marcados pelo secularismo, pela indiferença para com Deus e por um progressivo afastamento da prática da fé. E aqui que entra a mundanidade. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e hoje nós vamos falar aí, de alguns trechos da fala do Papa Francisco, que óbvio já está em Portugal, e que também responde a muitas dessas realidades que nós estamos vendo aqui na internet e também na nossa paróquia, no nosso mundo. Então fica comigo até o final para acompanhar e não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever e, se você for comentar, sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Bora para o react? Bora para o react. Continuar com uma pastoral nostálgica feita de lamentações. Comentava uma monja que ela se lamentava de tudo. E não sei que nome tinha, porque mudaram o nome da monja, porque chamavam ela de Irmã Lamentação. Quantas vezes, nas impotências, nas desilusões, as transformamos em lamentações. E deixando essas lamentações, ganhamos coragem novamente para nos fazermos ao largo sem ideologias, nem mundanismos. Mundanismo espiritual que nos coloca o clericalismo não só dos padres, esse clericalismo que nos arruína. E como dizia um grande mestre espiritual, essa mundanidade espiritual que provoca o clericalismo é um dos males mais graves que pode acontecer na igreja. Superar essas dificuldades sem ideologias nem mundanismos, animados por um único desejo, que o Evangelho chegue a todos. Vocês têm muitos exemplos? Nesse caminho não vos faltam exemplos, e dando que nos encontramos no meio dos jovens, apraz-me recordar um jovem lisboeta, São João de Brito, que há séculos, no meio de muitas dificuldades, partiu para a Índia e lá não desdenhava falar e vestir-se à maneira das pessoas locais com quem encontrava para anunciar Jesus. Também nós somos chamados a mergulhar as nossas redes no tempo em que vivemos, a dialogar com todos, a tornar compreensível o Evangelho, mesmo que para isso tenhamos de correr o risco de alguma tempestade. Como os jovens que vêm aqui de todo o mundo para desafiar as ondas gigantes de Nazaré, façamos-nos também nós ao largo, sem medo. Sim, não temamos enfrentar o mar aberto, o alto mar, porque no meio da tempestade dos ventos contrários, Jesus vem. E vem ao nosso encontro e diz: coragem, sou eu, não tem mais. Quantas vezes tivemos essa experiência? Cada um se pergunta dentro. Se não tivemos essa experiência é porque alguma coisa não funcionou. Uma segunda decisão, levar juntos por diante a pastoral. No texto, Jesus confia a Pedro a tarefa de fazer-se ao lago, mas depois fala no plural, dizendo: e vós lançai as redes. Pedro guia o barco, mas todos estão no barco. E todos são chamados a fazer descer as redes, todos. E quando apanham uma grande quantidade de peixes, não pensam conseguir arranjar-se sozinhos, nem gerem a dádiva como posse e propriedade privada. Mas, como diz o Evangelho, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os viessem ajudar. Uno significa soledad. Assim encheram não um, mas dois barcos. Um significa solidão, fechamento, pretensão de autossuficiência. Dois significa relação. A igreja é sinodal, é comunhão, é ajuda mútua, é caminho comum.
E a isso tende o sínodo em curso, que terá o seu primeiro período de Assembleia Geral no próximo mês de outubro. Na barca da igreja, deve haver lugar para todos. Todos os batizados são chamados a subir para ela e lançar as redes, empenhando-se pessoalmente no anúncio do Evangelho. Vem essa palavra, todos, todos, todos. A mim me toca muito o coração quando alguém diz abrir perspectivas apostólicas, aquela passagem do Evangelho em que na festa das bodas está tudo preparado. E o Senhor da festa diz: vá aos confins e traga a todos, todos, doentes, bons, pequenos, grandes, bons e pecadores, todos. Que a igreja não seja uma aduana que seleciona, mas todos, com seus pecados, mas está diante de Deus como está diante de Deus. Todos. Não transformemos a igreja numa aduana. Todos. É um grande desafio, especialmente em contextos onde os sacerdotes, os consagrados, estão cansados porque, enquanto as necessidades pastorais vão aumentando, sempre mais, eles são cada vez menos. Bom, esse foi um trechinho só de uma das falas, existem muitas outras, eu até compartilhei algumas aqui nos shorts do YouTube, depois você assiste lá, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas nesse trecho aí, em que o Papa Francisco ele fez as vésperas com os religiosos, né? Então dá para notar ali que tem muitos religiosos, padres, freiras, né? Os bispos, cardeais, enfim. Esse pequeno trecho ele vai narrando a questão de Jesus chamar os pescadores, né, para pescar novamente. Então eles acabaram de pescar, estavam guardando todas as coisas, e aí Jesus fala, jogue novamente a rede. Então é exatamente aquela passagem. Então ele vai fazendo toda essa leitura dentro da igreja, como a igreja tem que se comportar em relação a isso, né, ser mais de Jesus e aberta a todos. Todos, não é todas, não é todes, é todos. Todos. Entendem? Vocês viram que não usou todas, todos. Não, é todos. Todas as pessoas de bem. Todos. O mundo todo pode entrar na barca de Cristo. Mas a pessoa tem que querer. Mas a pessoa tem que ter o coração aberto. Mas a igreja tem que estar aberta. E também de braços acolhedores para receber essas pessoas. Eu achei isso muito interessante porque, principalmente quando é fato da Jornada Mundial da Juventude, por conta de todas as polêmicas, e como algumas pessoas lembraram nos comentários, toda Jornada Mundial tem suas polêmicas. Em 2013 teve ela também, dos outros papas também teve, só que hoje em dia, como tem a questão de conteúdo, de internet, as coisas ficam mais aguçadas, né, elas tomam uma proporção muito maior do que elas de fato são, até porque tem pessoas que compartilham fake news, a gente não sabe o que de fato está acontecendo ali, né, e se algumas questões são verídicas ou não. Então, diante de todos esses fatos, muitas coisas são criadas, muitos pensamentos são criados, e com isso a gente pode alguns acabam desanimando, que foi muito o que o Papa Francisco falou aqui, se desanimam na sua paróquia, se desanimam na sua vida. Outros se fecham em ideologias independente delas, qualquer que sejam elas, se fecham nas ideologias. E tudo isso faz o quê? Com que o nosso coração se feche para a ação de Deus e mais ainda. Então tudo isso impede com que nós anunciemos o Evangelho. Principalmente em relação às brigas atuais, né? Existem muitas pessoas que acabam compartilhando aí toda a vivência da jornada. Isso não aconteceu só aqui. Quando eu falo aqui, gente, não é só aqui no canal, tá? Existem também outras plataformas, também existem outras realidades. E sempre tem os gatos pingados que querem causar. Então, algumas páginas acabaram compartilhando aí os trechinhos. Canção Nova, Vaticano News, a Jornada Mundial da Juventude também. Alguns padres acabaram compartilhando. E quando você vai nos comentários, você vê assim, comentários que são totalmente sem noção. Então, se o jovem
jovem tá andando, dando risada, ele tá menosprezando a fé. Se eles estão tendo um encontro de partilha, feliz, louvando a Deus dentro da igreja, porque às vezes não tem um espaço no salão, isso é um sacrilégio diante do sacramento, diante de todo o espaço religioso, e começam-se a colocar algumas informações que não são reais de acordo com a lente que colocaram no seu olho, mas não de acordo com a doutrina, muito menos de acordo com aquilo que Cristo diz. E aí essas brigas acabam gerando o quê? Essas discussões, coisas infundadas, isso perde o valor do anúncio do evangelho e muda-se o foco. Reflexão do Papa Francisco nesse trecho das vésperas por conta disso, porque ele traz a gente para a realidade. Não é pra gente ser mundano, mas também não é pra gente cair numa ideologia. Então, assim, existem coisas que pra gente não vai ter muita lógica, muita noção. Mas se nós estivermos com o Espírito Santo, sempre baseados na palavra de Deus e baseados na doutrina, nós vamos ver que tem muita lógica. Com a graça de Deus, eu tenho tido muito acesso a alguns materiais, estou fazendo novos estudos, refazendo estudos, e você vai batendo as informações que muitas vezes são soltas na internet, então acabam soltando muitas coisas na internet, ou às vezes você se depara com alguém que fala, que entende de muita coisa, e alguns trechos, quando você vai estudar, quando você vai ler, não bate com a realidade da igreja, não bate com a realidade da doutrina, e muito menos com a palavra ou as atitudes de Deus, Jesus na palavra. Então, é importante a gente refletir isso que o Papa Francisco disse, colocar Jesus no centro e colocar as nossas angústias, o nosso desânimo, as nossas frustrações e principalmente todas as questões de discordância ou de questões que eu não gosto, porque não é todo mundo que gosta de tudo que acontece na Igreja Católica. E vão ter coisas que você não vai concordar, mas lembre-se lá da passagem que fala de todos os carismas. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Existem carismas que você não vai se identificar, mas não quer dizer que porque você não se identifica, ela não está dentro da doutrina, ela não está dentro das palavras de Deus, ela não está dentro da vontade de Deus e nem que ela está modificando ou menosprezando, tá? Isso é apenas uma forma de viver a questão de Deus. Então nós devemos tomar cuidado. Todas essas frustrações que a gente não gosta, coloquemos isso em oração, busquemos sempre o equilíbrio de Deus. E se você puder, assista, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir todas as vésperas. Ju, eu não gosto do Papa Francisco. Você é católico? Então, se você não gosta, o problema é seu. O que ele fala ali tá dentro do que Jesus fala, dentro da doutrina. Então, desfoca disso. Eu não gosto do Papa Francisco, eu não gosto do Dom Américo, eu não gosto. Desfoca disso. Foca na reflexão. É Deus falando ali, é o Espírito Santo falando ali e te orientando. E aí, o que você entendeu deste trechinho aí da homilia do Papa Francisco? Você tá acompanhando a Jornada Mundial da Juventude? Deixa aqui nos comentários, mas pelo santo amor de Deus, faça isso com amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo. Você não precisa diminuir a fé, a experiência ou o conhecimento do irmão só porque você discorda dele. Não esquece de deixar o meu joinha e também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então é isso.